Nós temos a opção de vivermos sabendo que existe a Deus, até amando a Deus, mas a opção de quem é íntimo de Deus, porque Jesus fala hoje sobre irmão, irmã e mãe. Íntimo, família, próximo. A intimidade com Deus, ela nasce a partir de uma coisa muito importante. Quem faz a vontade dele. Jesus falou, quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O que significa fazer a vontade de Deus? Em algumas partes da Sagrada Escritura, Jesus falou qual a vontade de Deus para nós. Sede santos, como o vosso Pai do céu é santo. Ou seja, a santidade, a busca de santidade é a vontade de Deus para nós. As bem-aventuranças, bem-aventurados, aqueles ali a gente já conhece, né? Os mansos, bem-aventurados, aqueles que são pobres de coração, humildes de coração. Ali também já está falando, olha, é esse o caminho para fazer a vontade de Deus. Uma outra possibilidade, que a gente também já escutou na Sagrada Escritura, é quando Jesus mesmo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, seguir o caminho de Jesus, tê-lo como a nossa verdade e entender que a nossa vida depende dele. Quando nós buscamos fazer a vontade dele, aí nós compreendemos que existe um caminho para ter intimidade com ele. Aquele que é íntimo de Deus, ele começa a entender que a sua vida não pertence mais a ele mesmo ou a ela mesma. Que a nossa vida não pertence mais a nós. Quando a gente entende essa questão de fazer a vontade divina, só assim nós teremos intimidade, é sobretudo entender que nós precisamos de uma profunda fidelidade a Deus. E é pela fidelidade que nós alcançaremos essa intimidade. Quanto mais perto de Jesus, melhor para a nossa vida. Agora, o evangelho de hoje, além de falar que é por fazer a vontade de Deus que nós ficamos íntimos dele, além disso, nós temos a oportunidade de entender que ele nos dá essa possibilidade. Ele nos quer perto dele, né, amor? E hoje o tema do nosso Mais Feliz é uma fé inabalável, né? Como conquistar essa fé inabalável. E essa fé inabalável é justamente fazer a vontade de Deus. Às vezes Deus pede de nós algo que vai exigir muito de nós. E às vezes a gente não quer e acaba fazendo a nossa própria vontade, ficando no nosso próprio comodismo. E isso nos distancia do Senhor. Então essa fé inabalável é o cumprimento da vontade de Deus na nossa vida. Por mais que essa vontade exija de nós algo a mais, né? Então, vamos pedir isso ao Senhor hoje, essa fé, uma fé viva, uma fé forte, uma fé que move montanhas. O Senhor está disposto a nos dar essa fé, basta a gente querer. Basta a gente buscar, basta a gente estar disponível ao Senhor. Então, com o teu coração aberto nessa manhã, eu não sei onde você está, nem o que você está fazendo, mas uma coisa eu sei. O Senhor olha para nós nessa manhã. O Senhor escancara o seu coração para nós nessa manhã. Por isso mesmo que você esteja trabalhando, vai interiorizando isso dentro de você, pedindo isso ao Senhor. Senhor, dai-me uma fé viva. Dai-me uma fé inabalável. E que o desejo de ter essa fé seja um único motivo. Fazer a vontade de Deus na nossa vida. Se você busca ser feliz, busque fazer a vontade de Deus. Não existe caminho mais perfeito e mais certo de alcançar
a felicidade do que buscando fazer a vontade de Deus. E essa vontade de Deus nos pede o afastar-nos do pecado. Nos exige a fidelidade ao Senhor, a fidelidade à oração. Então, no teu coração, se você puder, fecha os teus olhos e vai desejando isso. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero ter um coração disponível para receber essa fé que me faz ir além do que eu posso ir. Ir além do que a minha humanidade pode alcançar. Eis-me aqui, Senhor. Vai falando isso para o Senhor. Eis-me aqui. Coloca nos comentários. Eu quero, Senhor. Eis-me aqui. Coloca isso. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, com o coração disponível. Eis-me aqui, Senhor, com o coração desejoso de encontrar a Tua vontade e fazê-la cumprir em minha vida. Eis-me aqui, Senhor. E o salmo de hoje, ele no refrão vai dizer: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Esperando, esperei no Senhor. Inclinando-se, ouviu o meu clamor. Um canto novo ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor. Hoje é dia de São Tomás de Aquino. E ele falava: o primeiro bem necessário para o cristão é a fé. Sem a fé, ninguém pode ser chamado de fiel cristão. Então, o próprio São Tomás de Aquino, ele já falava que a única coisa que garante o bem necessário para a vida é a nossa fé. É a união da nossa alma com Deus. É a única coisa que garante o bem necessário para a vida. É a união da nossa alma com Deus. Porque se a nossa alma ela está unida a Deus, se vier a doença, a dificuldade, mesmo assim nós vamos conseguir enxergar um bem naquilo. Se vier uma tribulação, um cansaço, mesmo assim a gente vai conseguir enxergar um bem naquilo. Por isso que São Tomás ele vai dizer: a fé é a única coisa que garante o bem necessário da vida humana. E o que é a fé? É a união da alma com Deus. Se a nossa alma ela está unida a Deus, mesmo mediante a tantas decepções, a tantas tribulações, a gente sempre vai ter o bem necessário garantido. Porque o bem necessário nem sempre é uma ausência de dor. Às vezes dói, às vezes cansa, às vezes está difícil. Mas se a gente tem fé, se a nossa alma está unida com Deus, a gente vai sempre enxergar as coisas com o olhar do céu. E São Tomás ele é muito claro quando ele fala: quando se tem fé, acontece como se fosse um matrimônio entre a alma e Deus. Fica inseparável. Os passos que a gente vai dando, a gente vai entendendo que Ele não deixa de estar conosco nenhum milésimo da nossa vida. E nós acreditamos nisso. Que quando a nossa alma está unida a Deus, tudo tem um novo sabor. Senhor, nós queremos estabelecer, nós queremos, Senhor, estar mais unidos ao Teu coração. Porque é na Tua presença que nós acreditamos que tudo realmente pode ser transformado. Que ao olhar para Ti, todas as situações da nossa vida, elas podem ser totalmente transformadas. Ter fé não é repetir oração. Ter fé é manter sempre a alma unida a Deus. Qual a distância da tua alma hoje para a alma para nosso Senhor? Muitas vezes nós acreditamos,
mas nem sempre a gente está perto. Não é? Muitas vezes nós cremos, mas estamos longe. Que essa distância hoje seja diminuída. Numa profunda decisão de aproximar a nossa vida ao coração do nosso Senhor. Sim, Senhor. Nós queremos estar mais perto de Ti. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos estar mais próximos. O Senhor me mostra uma pessoa que na sua casa tem tantas imagens, vai na igreja, mas tem vivido tão longe de Deus. E você mora numa casa bonita, tem muito verde, e você vai cuidando, cuida daquela casa e tudo, mas você não se preocupa em estar com Deus. Você acredita nele. E o Senhor me fala ainda para essa pessoa que muitas coisas estão desandando porque você não tem parado para escutar Deus. Ele quer falar contigo. Não deixe aqui nada. Tire o teu tempo com Ele. Intimidade é a palavra do nosso mais feliz de hoje. É pela intimidade, fazendo a vontade do Pai, unindo a nossa alma a Ele, que tudo realmente pode ser transformado.